O grupo de trabalho do Senado, que apura o caso do Banco Master, aprovou hoje convites para ouvir o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e também o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. A iniciativa faz parte do esforço do colegiado para aprofundar a investigação sobre a liquidação extrajudicial da instituição financeira. Os senadores também autorizaram o envio de pedidos de informações ao Banco Central, ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério da Fazenda, à Comissão de Valores Mobiliários, à Polícia Federal e ao Banco de Brasília. Esses requerimentos buscam esclarecer a atuação dos órgãos de fiscalização e controle no acompanhamento do caso. Se a gente pudesse começar a roda de audiência com o Banco Central, para que ele possa ter a oportunidade aqui conosco, falar para o Brasil que nós já ouvimos, parte do que nós já ouvimos, para acalmar a população brasileira, no sentido de que o Banco Master era um banquinho de terceira categoria, o Banco Central é um banco forte, nosso sistema financeiro é forte. Ninguém tem que fugir do Brasil. Vamos continuar. A gente vai mostrar para o Brasil que o Banco Master está essa confusão toda porque os agentes envolvidos fizeram esse barulho todo. Mas que o Banco Central atuou de forma íntegra na condução dos processos. Então, para a gente acalmar a população brasileira, os investidores, o mundo está de olho nesse caso. Então, eu acho que essa comissão tem essa responsabilidade de proteção do sistema, de proteção dos investidores, de acalmar o mercado. Se a gente pudesse começar com ele, eu acho que seria extremamente interessante. O senador Carlos Viana destacou ainda que vai ser proposta uma legislação para o sistema financeiro. Deixa eu só corrigir aqui. O senador Renan Calheiros, que é presidente dessa Comissão de Assuntos Financeiros, ele que fala destacando essa questão, portanto, ele falou hoje, na sessão no Senado. Para aqueles que equivocadamente pensam que esta comissão quer ver o circo pegar fogo, devo alertar do contrário. Identificados e punidos os responsáveis, nós iremos propor uma legislação para o sistema financeiro. Uma legislação que, evidentemente, fortaleça o sistema financeiro, robusteça o papel do Banco Central na fiscalização do sistema financeiro. O aperfeiçoamento desse segmento é permanente e urgente diante dos vários casos recentes de uso do sistema financeiro pelo crime organizado. E para amanhã estão previstas visitas institucionais ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, ao diretor-geral da Polícia Federal. Na semana passada, o grupo já havia se reunido com Galípolo e também outros diretores do Banco Central para tratar aí dos desdobramentos dessa crise. Além disso, o grupo de parlamentares discute a necessidade de realizar ali uma viagem oficial a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para coletar documentos e informações consideradas essenciais para as investigações sobre possíveis irregularidades financeiras relacionadas ao caso INSS e também ao Banco Master. O principal foco dos senadores é uma empresa sediada no Emirates Financial Tower, em Dubai, e apontada como possível depositária de recursos desviados. Agora, falando da CPMI do INSS, agora sim do Carlos Viana, que é o senador mineiro presidente da comissão, ele afirmou em uma entrevista à repórter Lara Alves para o programa Café com Política que a ida de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, à comissão está confirmada para o dia 26. Carlos Viana também detalhou o foco dos trabalhos da comissão. Olha, primeira coisa dentro de uma investigação, e eu trabalhei muito isso como jornalista investigativo, é você dar passos à frente das pessoas envolvidas. Porque todas as vezes que você revela um caminho de investigação, imediatamente tentam barrar o seu caminho. Foi por isso que nós conseguimos quebrar tanto sigilo na CPMI, porque já nas primeiras reuniões eu coloquei centenas de requerimentos antes que
que se ganhasse uma repercussão muito grande. Porque à medida que a investigação vai avançando, Lara, vão surgindo, né? O governo não quer que determinada pessoa venha, há um envolvimento de um determinado parente, há dinheiro que foi colocado num banco. Então, antes que isso acontecesse, eu me antecipei. Então, a convocação do Vorcaro, se eu colocasse hoje, eu tenho para você que para mim não seria aprovada, justamente pela quantidade de envolvimentos políticos que tem no entorno do candidato. O Vorcaro, ele virá a CPMI no dia 26, esse é um acordo que está com a defesa, para falar sobre empréstimos consignados. Nós precisamos ter muita clareza do limite do nosso trabalho, porque caso contrário, a CPMI vai virar, né, um problema sem rumo, né, um barco que vai aí à deriva. Não, eu comando numa direção muito clara, investigar o roubo aos aposentados brasileiros. Essa é a nossa função. E no caso do Banco Master, ele tinha 251 mil contratos, nos quais ele comprou de um outro banco, que nós não sabemos ainda qual, é uma pergunta que ele vai ter que responder, transferiu dentro da Previdência a titularidade desses descontos, a Previdência não checou se tinha gente que concordava ou não, se tinha ali falsificação, adulteração de documento, de assinatura, a Previdência não fez nada. Simplesmente começou a transferir os milhões para o Banco Master. Você veja o quanto os aposentados brasileiros, que são pessoas vulneráveis, estavam à mercê dos ladrões de associações e sindicatos e dos ladrões de bancos, porque banco está roubando o aposentado. Uma coisa, Lara, é um empréstimo consignado a 2% ao mês, 1,8%. É um dinheiro que o aposentado usa para melhorar a vida. Outra coisa é fintech, financeira, banco, emprestando a 22% ao mês. Olha, ninguém consegue pagar uma dívida dessa, isso é impagável, especialmente um aposentado que tem 3,5% de aumento todo ano. E é isso que os bancos estavam fazendo. E agora nós estamos... Então o Vorcaro, ele não virá aqui para responder sobre o contrato que a mulher do Alexandre de Moraes tinha, que é um absurdo, que, a meu ver, o próprio Supremo deveria ter tomado isso para si, afastado o Alexandre de Moraes até que ele respondesse. Ele não vem falar aqui sobre os CDBs falsos que foram colocar, os fundos. Isso não é problema nosso, isso é problema de outra CPMI. Eu quero que ele responda onde ele comprou esses contratos, como que ele conseguiu fazer essa transferência para a Previdência sem nenhuma auditoria. E essas pessoas que reclamavam que não fizeram empréstimo, são milhares de pessoas que têm empréstimos na conta sem nunca terem feito. O que o banco fez para devolver o dinheiro? Esse recorte é muito claro para nós. Agora, cada parlamentar pode naturalmente fazer a pergunta que quiser, ele está constitucionalmente com o direito de permanecer em silêncio nesses assuntos. Agora, vai ser uma sessão quente, viu? Eu tenho certeza, será uma das mais movimentadas da CPMI. Bom, e essa entrevista completa do senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, para a repórter Lara Alves, você pode conferir amanhã às 9 da manhã aqui no canal. E ainda nesse assunto do Banco Master, gente, há uma grande expectativa em torno do conteúdo armazenado no celular de Daniel Vorcaro, apreendido pelos investigadores. O dono do banco é apontado como o maior... apontado como o maior escândalo financeiro da história do Brasil. Há uma grande expectativa, portanto, em relação às imagens captadas pelas câmeras de segurança dos imóveis do banqueiro que foram guardadas em arquivos e copiadas pela Polícia Federal. Os peritos conseguiram quebrar a criptografia do principal celular de Vorcaro. Quando prestou depoimento, lá no dia 30 de dezembro do ano passado, ele se recusou a fornecer a senha do aparelho às autoridades, que inicialmente não tiveram muito sucesso ali ao tentar o acesso aos dados, devido a uma camada adicional de proteção, de segurança. Mas a Polícia Federal adquiriu recentemente novos programas para exatamente quebrar essas criptografias. Peritos também vão ter a possibilidade de recuperar informações que foram apagadas, deletadas ali por Vorcaro. Os investigadores já tiveram acesso aos vídeos dos sistemas de vigilância dos imóveis, conforme duas fontes ouvidas hoje pela nossa equipe de O Tempo em Brasília. O conteúdo que mais interessa a esses agentes é o registro
de visitas a Vorcaro, né? De quem foi visitar Vorcaro. O dono do Master, que tem residência fixa na cidade de São Paulo, onde cumpre prisão domiciliar, ele comprou vários imóveis residenciais e também comerciais em diferentes cidades brasileiras e até no exterior. Um deles, né, é uma mansão de 36 milhões de reais em Brasília, onde ele costumava ficar e também receber convidados, entre eles o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, isso de acordo com informações do portal Metrópolis. O magistrado, no entanto, ele negou esses encontros, né? O banqueiro, ele teria usado um empréstimo desviado do banco dele, do próprio Banco Master, para comprar essa propriedade que a gente falou agora, né? Ao menos foi o que revelou aí uma investigação da Polícia Federal que desencadeou a Operação Complice em novembro do ano passado. Segundo a Folha de São Paulo, a aquisição ela foi feita por meio da Super Empreendimentos e Participação, que é uma empresa que, de acordo com o Vorcaro, tem como sócio o cunhado Fabiano Zettel. E em meio a tudo isso, gente, o Banco de Brasília comunicou ao mercado a renúncia de Jacques Maurício Ferreira Veloso de Mello, do cargo de diretor jurídico da instituição. A saída do executivo vai contar já a partir de sábado agora. E a alegação é de que ele vai voltar a atuar na advocacia tributária. Ele teria assinado um parecer jurídico que recomendava ao BRB atenção aos índices de liquidez do Master, em análise feita às vésperas do Conselho de Administração da estatal aprovar o negócio com o banco de Daniel Vorcaro. E esse parecer foi assinado 4 dias antes de o Conselho de Administração do BRB, né, dar o aval aí à compra de 58% do capital total do Master. Ele chegou a detalhar à época, né, que os indicadores de liquidez eram cruciais para a segurança do negócio. Vamos lá para Brasília conversar com a Lu Landim. Lu, diante aí do avanço dessas investigações, também quebra de criptografia do celular do Vorcaro, análise das imagens aí de segurança, tem possíveis conexões internacionais, impactos institucionais, qual que seria o ponto mais sensível desse caso hoje, hein? Olha, o foco principal hoje ali nas investigações é justamente entender como Daniel Vorcaro atuava nessa questão do Banco Master. Por isso a gente teve essa quebra da criptografia do celular dele, a busca por essas imagens de imóveis que pertencem a ele. Nessa questão do celular, por exemplo, o acesso ao conteúdo do aparelho, busca entender as relações feitas por Vorcaro, com quem ele falou sobre esse caso, sobre essa fraude, que é bilionária, né, apontada aí como possivelmente a maior fraude do sistema financeiro dos últimos anos, entender a influência que ele tinha, os contratos que ele trocava, com quem conversava sobre essa atuação que fazia, inclusive para ajudar na busca de responsabilizações sobre esse caso, sobre esses crimes que foram cometidos. Isso está nas mãos da Polícia Federal agora, que conseguiu acessar esse conteúdo que foi apreendido em uma fase da investigação da Operação Compliance Zero no mês de novembro do ano passado, mas lembrando também que essa investida ela não acontece somente ali no âmbito da polícia. Claro que essa investigação, essa busca por provas, ela está ali nas mãos de investigadores da Polícia Federal, mas esse caso envolvendo o Banco Master, ele também tem uma aposta em outros poderes, como por exemplo no Congresso Nacional, em que alas buscam colocar para funcionar uma comissão parlamentar mista de inquérito, uma CPI, para entender todo esse esquema e buscar justamente os responsáveis por essa fraude bilionária. Lembrando que a gente tem pelo menos 4 pedidos de CPIs protocolados no Congresso Nacional. A gente fala na Câmara dos Deputados, também uma CPMI que foi protocolada no Congresso para funcionar ali em âmbito conjunto entre Câmara dos Deputados e Senado, mas, claro, a gente ainda não tem nenhuma sinalização positiva, nem do presidente da Câmara, Hugo Mota, e nem do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, de dar algum andamento, colocar esses pedidos de CPI em funcionamento nas próximas semanas. Não é uma disposição que a gente tem observado nos bastidores aqui em Brasília, e pelo que a gente sabe, também é esse o movimento que tem sido indicado por eles a aliados ali por trás das câmeras.
E sobre toda essa questão envolvendo aí o Banco Master, nós vamos conversar agora com o advogado e professor de Teoria do Estado, Ricardo Souza, a quem eu já dou as boas-vindas novamente aqui ao Tempo News. Começo te perguntando, agradecendo também, né, por você estar conosco, e já quero te perguntar sobre essa questão da liquidação extrajudicial do Banco Master, das suspeitas de desvios internacionais, né? Tudo isso que a gente tem trazido aqui no nosso noticiário. Na sua análise, quais são os principais riscos jurídicos e também institucionais que o Brasil enfrenta nesse caso? Boa noite para você, Ricardo. Boa noite, Cira. Mais uma vez é um grande prazer estar aqui, né? Cira, na verdade aqui são incalculáveis esses riscos, né? Eu digo mais os riscos institucionais. Por quê? Do ponto de vista jurídico, né, os inquéritos eles estão tentando apurar algumas séries de crimes provavelmente praticados, né, no âmbito financeiro, pelo Banco Master e pelos envolvidos, né? Esses crimes seriam basicamente fraudes, seriam lavagem de dinheiro, né, utilização de informação, né, vantajosa, esse tipo de coisa que no mercado financeiro é bastante complicada, né, além do prejuízo que gerou aos correntistas, aos aplicadores do Banco Master. Agora, do ponto de vista institucional, a gente até estava conversando na semana passada a respeito dessa questão, o que salta aos olhos, o que chama bastante atenção aqui, é o quanto o Vorcaro, ele se imiscuiu, né? Quanto que ele se misturou, quanto que ele seus tentáculos se estenderam sobre todos os poderes da nação. Pelo que a gente tem visto até agora, pelo menos pelas acusações, pelo menos pela investigação, né? E pelo que tem sido levantado até o momento, isso vai desde o Poder Executivo, passando pelo Legislativo, até o Poder Judiciário. E agora, com essas informações relativas a investimentos não, né? Evasão de divisas, inclusive, para outros países, a situação pode ser até mais grave, como, por exemplo, a gente está vendo o caso lá em Dubai. E desses efeitos aí, desses riscos institucionais, a gente começa, talvez, a ver os primeiros, né? Esse pedido de demissão do diretor, né, do Banco de Brasília, ele já pode ser um sinal disso, né? Com essas informações que estão, como a Lu muito bem apontou, e estão sendo agora acessadas no celular dele, depois da quebra da senha pela Polícia Federal, provavelmente mais coisa vai vir à tona, né? Tem muita informação que ainda está truncada, mas eu acho que sim, é um dos casos mais importantes e pode estremecer realmente a República. Agora, Ricardo, você mencionou aí, a gente detalhou também essa possível ida dos senadores para Dubai, né, para coletar documentos. Na sua avaliação, é viável do ponto de vista jurídico aí e também diplomático essa ação desses senadores? É uma ação inusitada, né? Senadores, enquanto participantes, enquanto membros, né, da comissão parlamentar de inquérito, eles acabam avocando para si funções que são de investigação, função de juízes, né, poder de polícia, propriamente dito. Agora, vai ser, pelo menos que eu me recorde, a primeira vez que a gente vai ver esse tipo de atuação ocorrendo, inclusive, em outro país, né? Lembrando que nós não temos jurisdição em Dubai. Então, esse tipo de informação, geralmente, ela é obtida mediante acordos internacionais de cooperação judiciária entre os países, né? E a polícia faz isso. Então, pelo menos enquanto não se estabelecer esse plano de ação, o que eles estão pretendendo fazer lá, eu não estou conseguindo entender muito bem qual seria o objetivo e quais seriam os resultados prováveis disso, não. Eu acho que a gente esperar um pouco aí para poder compreender melhor. Olá, Ricardo, boa noite. Bom, a gente tem esse caso que tem tido uma ampla repercussão, a gente fala diariamente sobre essa fraude bilionária e o alcance dela, mas eu queria que você explicasse um pouco, até para quem nos acompanha entender, por que a gente tem investigações desse tipo que tramitam em regime de sigilo, por exemplo. A gente vê uma atuação ali do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli está à frente disso, né, além dessa investigação
investigação que acontece pela Polícia Federal, mas a gente não tem nenhuma informação do que está sendo feito, das provas que estão sendo apreendidas, tudo isso tramita sob sigilo. Claro que a gente sabe que é para proteger essa investigação, evitar qualquer interferência, mas eu queria que você explicasse de uma forma mais didática da importância disso, do porquê que essas informações que são colhidas ao longo dessa investigação, elas não podem ser vazadas ou divulgadas de forma antecipada. Oi, Lu, boa noite. Ótima pergunta, Lu. Geralmente, os casos que vão levar à decretação de um sigilo no processo, eles estão relacionados ou à própria segurança, né, à própria integridade da investigação do processo em si, que são informações relevantes ali, a investigação, lembrando, né, nós estamos até o momento apenas em fase de inquérito. O inquérito ainda é a fase investigatória, ao final da qual poderá ser apresentada a denúncia. Então, para que se preserve essa investigação em si, se decreta o sigilo, porque às vezes as pessoas que estão sendo objeto daquela investigação, elas podem tomar medidas para poder atrapalhar ou para poder acabar com provas, né? Outra situação que pode acarretar no sigilo também é quando tem situações íntimas daquele processo ali, em que o juiz entende que não há necessidade de publicização dessa situação. Ao que tudo indica que, até pelas razões que o próprio ministro Toffoli declarou, trata-se aqui de segurança da própria investigação, né? A CPI, né, por enquanto a gente está nesse grupo de estudos, né, mas vai desembocar na CPI. E essa CPI, talvez, ela passe a tomar aí à frente como a CPI mais importante que nós temos atualmente. Lembrando que nós acabamos de passar por CPIs assim, importantíssimas, como a CPI da tentativa de golpe, a CPMI agora da fraude do INSS, mas essa CPMI, na medida que ela for institucionalizada, e até pela convocação que ela está fazendo, nós podemos trazer aí inquéritos, né, por enquanto inquéritos, de grandes escândalos financeiros que estão rodando, né, em paralelo. Lembra que, no caso REAG, da liquidação, né, do grupo REAG, a Compliance Zero, que está diretamente relacionado também a carbono oculto, e agora do Banco Master. Então, são investigações assim importantíssimas que todas, pelo que tudo traz à tona até então, estão interligadas. Agora, Ricardo, a gente trouxe a informação aí da quebra de criptografia, né, do celular de Vorcaro, tem análise de imagens de câmeras de segurança. Eu queria entender um pouco sobre os limites legais disso tudo para o uso, né, dessas provas, aí no caso, em processos administrativos e também judiciais. Quais são esses limites? Os limites são o que a lei, né, o Código de Processo Penal, ele determina para aquilo que a gente chama de medidas, né, cautelares. Então, nesse caso aí, a autoridade policial ou o Ministério Público, ele submete ao juiz o pedido, né? E aqui a gente está falando de uma quebra de um sigilo telefônico, né? Que pode ser, muitas vezes, até um grampo, ou nesse caso aí, quebra da senha para que possam ser acessados os conteúdos daquele aparelho, né? Lembrando que hoje em dia o telefone celular ele é praticamente um escritório móvel de todos nós, né? Então, conversas, agendas, documentos, tudo isso está ali. Agora, pelo que os bastidores, eu já fiquei sabendo dos bastidores também, já foi tornado público aí pela mídia, o Vorcaro tinha a prática de trocar também de aparelhos constantemente, né? Porque é uma prática que geralmente não é muito comum, não aponta para bons motivos, né? Mas esse aparelho dele foi apreendido lá em dezembro. Então, essa quebra de sigilo que a Polícia Federal ela conseguiu nesse momento, ela não só derruba as senhas, mas ela consegue acessar documentos apagados. Agora, se ele trocou, teve aparelhos anteriores, não mais, né? Mas há uma expectativa muito grande do que pode vir aí desse aparelho telefônico, viu? Pois é, a gente aguarda isso, né? A expectativa é grande em torno do que tem de fato, né? Do que tinha, que ele apagou, mas aí de fato agora o pessoal vai conseguir recuperar, né? Agora, outro ponto, hoje o senador Renan Calheiros, ele disse que pretende criar uma proposta, trabalhar numa legislação específica para o sistema financeiro, exatamente para evitar situações como essa do Banco Master, né, Ricardo? E aí eu te pergunto, quais são as mudanças que poderiam ser efetivas para evitar esse tipo de situação
situação ou situação semelhante no futuro? Nossa, essa pergunta é difícil, viu? Eu sempre falo para os alunos, a gente conversa, o direito, ele tenta ir resolvendo os problemas da sociedade, né? Quando a gente está falando de crimes, então, são os problemas mais graves. Mas o processo legislativo e a construção do direito, elas demoram muito, o direito é capenga, vai mancando. Então, quando ele já chega atrasado. O grande fato é que esse problema do Banco Master aí, ele não envolve apenas uma só prática criminosa ou fraudulenta, né? Porque tudo começa com a promessa de rendimentos vultuosos muito acima do mercado, que depois foi identificado pelo Banco Central como algo insustentável, né? Eu vou garantir tantos por cento do CDI, uma coisa que o mercado sabia que era insustentável. Mas isso foi só a primeira casca dessa cebola que está sendo descascada ainda, né? Depois disso se verificou lavagem de dinheiro, se verificou essa evasão de divisas, se verificou outros tipos de fraude, se verificou ramificação com outras organizações, também provavelmente, né, organizações criminosas tanto quanto, e até entrelaçamento próximo ao PCC. Então a gente ainda não entendeu o tamanho do problema, né? Então, assim, é louvável a iniciativa do senador, né? Mas, assim, imagino que ele deve estar mirando alguma situação específica, como, por exemplo, essa da questão que é quase como uma pirâmide, né? Que é essa de investimentos mirabolantes, né? Porque, como eu disse, foi a primeira camada a ser acessada de todo esse escândalo. Ricardo, agora outro ponto, queria saber um pouco sobre a consequência disso tudo que a gente está vivendo. A cada dia chega uma notícia nova, né? Pessoas novas envolvidas aí nesse caso, que pelo menos teriam de fato algum tipo de ligação com o Vorcaro, com esse esquema. Qual que seria a consequência aí para a confiança do cidadão e também para o sistema financeiro de toda essa situação, e principalmente se ficar comprovado que houve falhas graves aí no caso de investigação, de fiscalização? Ser, assim, ao pior dos contextos, né? Porque nós já estamos num cenário de muita descredibilização das instituições, né? Então, eu acho que esse efeito ele já está posto, já está aí, né? Que é de desacreditar ainda mais as instituições, sobretudo quando a gente tem agentes de muito poder financeiro envolvidos, né? Então, acho que esse é o pior dos problemas nesse momento, né? Nós temos aí a questão da acusação de contratos milionários de parentes de ministros passeando em jatinhos de advogados ligados ao grupo, né? Parlamentares diretamente relacionados, líderes religiosos diretamente relacionados ao grupo. Então, eu acho que o que fica nesse momento aqui, o grande efeito negativo é esse. Aumenta essa sensação de descrença que a população já tem com relação às instituições, né? Eu sempre sou positivo, vejo o copo cheio, vejo que, de outro lado, nós estamos resolvendo, e mesmo pessoas com poder tão grande acabaram parando na cadeia ou com uma tornozeleira e a investigação está andando. Mas eu não posso negar que, de imediato, o efeito é muito ruim do ponto de vista da imagem, né, das instituições nacionais. Agora, Ricardo, a gente falava agora há pouco dessa viagem, né, dessa possível ida de um grupo de senadores aí a Dubai para tentar levantar mais informações sobre essas ramificações de Daniel Vorcaro por lá, no exterior, né? E aqui trazendo para o Brasil, como que o Brasil podia de fato garantir aí uma cooperação internacional em casos como de lavagem de dinheiro e também de recursos, de dinheiro desviado aí para o exterior? Como que isso poderia ser feito? O que acontece, a grande complicação nesse caso é o seguinte, é que esse tipo de cooperação, ela se dá cada país com o seu ponto de vista, com a sua cooperação ou não. Então, o Brasil possui cooperações semelhantes com vários países do mundo, mas tantos outros países já têm como tradição, já têm como costume, manter o máximo de sigilo possível com relação a essas questões de investimentos de estrangeiros. Tanto que a gente chama, e a gente já conhece vários, né, desses, como paraísos fiscais. E são dos países mais diversos, né, desde as Ilhas Canárias até mesmo a Suíça. No caso dos Emirados Árabes e de Dubai,
é algo que está mais ou menos nesse contexto. Então, assim, eu não vou cravar aqui, porque eu não tenho conhecimento específico da existência ou não de um acordo de cooperação específica, jurídica, judiciária, nesse assunto, entendeu? Mas até onde eu me recordo, eu acredito que não existe essa cooperação. Então é algo que vai depender, sim, não só da boa vontade dos investigadores, mas também de uma atuação diplomática aí, é, entre os países aí para que seja viável, para que possamos conseguir algum fruto interessante dessa ação. Por isso que eu disse que estou curioso, até para ver o plano de ação dos senadores relativo a isso. Tá certo. Ricardo de Souza, advogado, professor de Teoria do Estado. Ricardo, mais uma vez, muito obrigada, viu, por estar conosco aqui no Tempo News, falando aí dessa questão, desse caso do Banco Master, e até uma próxima. Até a próxima, Cira. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.